Olá, amigos e amigas, mais uma Hora do Café, um papo informal sobre temas do momento. Hora do Café, um tempo para refletir e conhecer. Sabe aquele papo polêmico ou não? É aqui. Vamos tomar um café especial? Hoje voltamos às origens, estamos num café, o Atrani Restaurante e Coffee Shop, na Avenida República Argentina 1469. É um novo conceito em gastronomia no coração da Água Verde. Mas o nosso café de hoje é com um entrevistado muito especial, Everton Zerger, que é consultor contábil. O nosso tema é consultoria financeira e contábil para organizações. Mas, como sempre nesse papo informal que nós temos, eu vou passar para que o próprio Everton, que está aqui ao meu lado, se apresente. Everton. A palavra é sua. Boa tarde, Armando. Boa tarde a todos. É uma honra e uma satisfação estar presente, nessa volta da Hora do Café presencial, né? Presencial. E como o Armando falou, eu sou consultor contábil há mais de 20 anos, empreendedor, e também nós trabalhamos focado e especializado para empresas da área de saúde, mais especificamente a área médica. E também nós temos um espaço no jornal Mercosul, tá, para falar de contabilidade, tributos e empreendedorismo aí, tá? Foco sempre em ajudar o micro e pequeno empresário. Everton, uma das coisas que eu andei pesquisando na internet, e inclusive conversando com médicos conhecidos e profissionais liberais, é que normalmente nas universidades, nas faculdades, essas pessoas não são preparadas para fazer gestão financeira, não são preparadas para entender sobre empreendedorismo, gestão comercial, conhecem muito sobre o assunto. O que você poderia dar de dicas para essas pessoas quando você fala de consultoria contábil? A questão da administração, da gestão, a gente como profissionais da área liberal, técnica, contadores, médicos, engenheiros, de fato, a gente não tem esse conteúdo na vida acadêmica. E faz, sim, muita falta. Tem um livro chamado Empreendedores Esquecidos, que ele é direcionado justamente isso que você falou, para profissionais liberais. E ele exemplifica muito isso. Dois médicos com 20 anos de profissão. Eu sou médico e o Armando é médico. O Armando entende muito mais de medicina do que eu, tecnicamente é melhor do que eu, mas relativamente o meu sucesso econômico e profissional é melhor que o do Armando. Aí vem o livro, faz essa indicação, mas por que será? Porque o Everton, médico, ele dá importância não só à área técnica, dá importância a todas as áreas do negócio. Ele busca entender de pessoas, ele busca entender de finanças, ele busca entender de processo, ele busca entender de marketing. Então, quando a gente amplia esse leque de visão, fica muito mais fácil de realmente a gente conquistar e prosperar no mundo dos negócios. Aí, respondendo a tua pergunta, voltamos em administração. A gente tem que buscar as pessoas certas para as áreas certas. Não adianta eu querer absorver tudo esses conhecimentos, que vai ficar difícil. Eu não vou conseguir ser bom em finanças, bom em marketing. Então a dica que eu dou é realmente dar importância a tudo que é importante e buscar os profissionais em cada área. Eu sei que no começo é difícil. Sim. Mas a gente realmente tem que, aos pouquinhos, começar a buscar um bom contador, consultor, um bom profissional na área de marketing, um bom profissional na área de pessoas, para que aos pouquinhos as coisas vão indo. A nossa Hora do Café tem uma coisa muito importante nesse nosso trabalho, que é fundamental. É um papo informal. Nós estamos aqui e vamos tomar um café. E nesse papo informal também surgem perguntas. Então, você vai poder, se quiser, fazer perguntas, deixar no chat, fazer perguntas, tanto para mim quanto para o Everton, a respeito dessas situações.
E aí tem uma coisa bem interessante. Como eu falei para o Everton, no meu bate-papo com um médico conhecido, amigo meu, ele me disse o seguinte: como é que eu poderia resolver esse problema? Como eu poderia melhorar a minha situação, melhorar a forma como eu trabalho, se eu tenho que fazer plantão 24 horas, depois eu saio, vou dar atendimento em 2 ou 3 consultórios e às vezes me sobra algumas horas no final do dia, quando não aparece aqueles clientes, os meus pacientes, que buscam conversar comigo à noite. Muitas vezes eu fico no consultório até 10, 11 horas da noite. E aí eu falo, como é que isso pode acontecer? Quais são as preocupações que deve ter esse profissional liberal? Everton. Faz conexão com aquilo que nós já estávamos falando, né? Fazendo uma analogia aqui, a questão da nossa saúde, nós como seres humanos. É muito comum, eu até vou me incluir nessa, a questão de exercício físico, né? Muitos ainda se sabotam e falam que não tem tempo. Eu sempre digo, né? Existe na vida prioridades. Então, se a gente não tem tempo para fazer exercício físico, é porque a gente está sabotando uma situação que é importante na nossa vida, prevenir e cuidar da nossa saúde. E o médico, da mesma forma, tudo bem, a gente sabe que o médico trabalha mais. Tem uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina que tem ali estudos que o médico trabalha 80 horas por semana. Então, nós trabalhamos, a boa parte da classe trabalhadora, empresária, trabalha 44, 50 horas, o médico trabalha o dobro. Então, a gente sabe que, de fato, é pesado. Realmente, sim, concordo. Mas, se a gente quiser, a gente dá tempo para olhar os números. Se a gente quiser. Então, assim, realmente é valorizar e dar importância o que é importante. Se eu focar só na cirurgia, eu vou ser um excelente cirurgião. Tem algo errado aí? Nenhum. Não, nada, né? Mas aí é a questão de eu crescer organicamente. Porque o médico, assim, voltando à questão do médico, o médico ele ganha dinheiro. Em regra, ele trabalha muito e tem um retorno. Só que realmente falta administrar esse dinheiro. Aí muitos, por questões comportamentais, até às vezes de ansiedade, sim, né? Ganha-se, sei lá, 20, 30, gasta-se 40. E tem uma outra situação, tem um médico que ganha, sobra, mas não tem tempo de pensar em investir o dinheiro. Às vezes deixa o dinheiro na poupança e não tem tempo, vai passando a vida, vai passando o tempo e a coisa vai ficando ali, vai ficando em stand-by. Então realmente tem que parar e dar importância a todas as áreas do seu negócio. Inclusive, quem é profissional liberal tem todas essas áreas que eu falei. Tem pessoas, tem finanças, tem marketing, tem processo. Então, realmente é parar e realmente dar importância. Aí, começar a buscar os profissionais em cada um na sua área daí. Bom, uma coisa que é interessante, para quem está nos assistindo, é que quando a gente fala sobre esse processo de consultoria contábil, consultoria financeira, a gente imagina uma coisa muito interessante, que é o seguinte: todo mundo, toda empresa, com qualquer tamanho que ela tem, ela precisa de uma consultoria, precisa de contabilidade. É lei. Faz parte do nosso processo. Como lei, todos nós temos que fazer contabilidade, tem que ter um contador como é que a gente chama? Registrado no para conselho, né? Para poder aprovar as contas. Né? E se isso está acontecendo e é obrigatório, por que não pegar aqueles dados que saem da minha contabilidade e utilizá-los na gestão do meu negócio? Como é que isso pode ser feito em cima desses dados? Como é que pode ser, Everton? Talvez aí venha a solução ou a virada de chave para os médicos, né? O bom contador, fazendo uma outra analogia, ele pode e deve ser o médico das empresas. Por quê? Porque a contabilidade ela é a ciência
que estuda a riqueza, o patrimônio dos negócios. O contador, ele tem a formação, ele tem os dados, e se ele tiver a competência, a boa vontade de se relacionar, se envolver com o cliente, é aí que envolve a contabilidade consultiva, né? Ele pode ser o primeiro passo para a virada de chave do empreendedor. Mas por quê, Everton? Porque o contador, ele seria o clínico geral dessa empresa. Então, se eu pegar a empresa, um relatório, seria como se fosse um exame, aonde nesse exame eu posso verificar quais as doenças que essa empresa tem. E dar nome aos bois, à doença. Então, eu posso dar nome à doença quando falta dinheiro em caixa. Eu posso dar nome quando a empresa está extremamente endividada, é um outro tipo de doença. Eu posso dizer que a margem do negócio está muito baixa. Ela pode vender milhões e não vai ganhar dinheiro, e quanto mais vende, pior fica. Ou existe ainda empresas que trabalham com margem muito alta, aí não gira, né? Então, assim, tendo o contador, o consultor, aí pode começar a virada de chave. Porque se o problema for venda, o contador vai falar. Não é a área do contador? Não, eu posso até dar dicas. Mas ele pode referenciar. Ó, você precisa, o teu problema não está nas finanças. O teu problema não está no caixa. Temos que aumentar as vendas para que realmente... E nós, como empresários, a gente precisa, muitos dos empresários são solitários, são sozinhos. E como você falou, contador é obrigatório, então é o primeiro passo para que realmente a gente possa ajudar os empreendedores, inclusive os médicos. Sim. Então o contador tem a competência, tem o poder para realmente ajudar os empresários nas mais diversas áreas, analisando, examinando e prescrevendo ações para que o empresário trilhe o caminho do sucesso, auxiliar na gestão. Sim. As empresas quebram no Brasil, grande parte, não sou eu que estou falando isso, é o Sebrae por falta de gestão, administração. E tem uma coisa que eu acho que todos nós temos que saber, compreender com muita clareza. Os dados que vão na contabilidade são reais. É ali. Então, é muito interessante porque a gente tem não só a questão do comportamento, como você disse, das pessoas, da gestão, mas eu posso tomar decisões baseando-me também em cima de dados reais. Vendi tanto, tive tanto de lucro, tive tanto de impostos, tive tanto de despesa. Aquilo aparece através de dados numéricos. Então, acho que nós, e aí por isso que o Everton, para mim, é uma pessoa, um meu consultor, é importante a gente ter a origem desses dados e saber que eu posso usar esses dados para melhorar o meu desempenho enquanto profissional. Às vezes até no meu valor de venda. Exatamente, exatamente. A questão da contabilidade, fazendo conexão com o que você falou, origem e aplicação de recursos. Perfeito. Da onde vieram essas origens? São origens boas, origens às vezes não tão boas. Por exemplo, o lucro. O lucro é uma origem de recursos. Sim. E uma das melhores que tem. Né? E o ideal é o negócio realmente andar pelas pernas próprias, pelo lucro. Mas nada impede nós aqui ter um projeto e começar com capital de terceiro, desde que tiver um planejamento. Então, muitos pegam dinheiro do banco. Não é proibido, mas desde que realmente saiba a origem, saiba quanto custou esse dinheiro, tá? E a contabilidade traz tudo isso. Da onde é a origem, aonde está sendo aplicado o dinheiro. Tem uma situação, empresas que lucram. Vamos falar de empresas que lucram. Everton, uma empresa que lucra, quer dizer que ela está bem? Eu vou falar, depende. Eu só falo, mas está louco, Everton. Está dizendo que quem não lucra não está bem?
Tem empresas que lucram 15%, 20% da sua rentabilidade, do faturamento. Então, uma empresa que fature R$100, hipoteticamente, lucrou R$15, 15%. Já falou, porque depende, porque se é uma empresa do comércio, às vezes esse lucro está lá no estoque. Está lá parado no estoque. Não tá, tem muita empresa que não sabe trabalhar com o dinheiro. Ou vendeu, mas vendeu faturado. Vendeu a perder de vista. Então, assim, o lucro está lá no contas a receber, não está no caixa. Por isso que a contabilidade é importante. Ela é a ciência que vai dizer quanto você está lucrando, se está ou está tendo prejuízo. E nesse exemplo, se está tendo lucro, aonde está esse lucro? Porque lucro não é caixa, não é dinheiro. Sim. E as pessoas têm essa dificuldade de entender isso. Então, a questão da contabilidade, ela vai dizer aonde está esse resultado. Ou o inverso, que é o mais comum no Brasil, prejuízo. Por que está tendo prejuízo? E os empreendedores, aí tem uma situação, e a contabilidade também pode ajudar, os empreendedores têm muita dificuldade, por incrível que pareça, de olhar para frente. Esses dados, nós estamos analisando um dado do mês de julho. Tudo bem, a gente realmente tem dados para realmente ver o que está bom e aperfeiçoar, ver o que está errado e corrigir, ou ver o que pode dar errado e prevenir. Mas os empresários têm muita dificuldade, com base nesses dados, fazer projeções futuras. Aqui um ao outro, a contabilidade também pode ajudar. Você, Armando, você tem uma empresa num determinado ramo, X anos, e nós já estamos trabalhando com você, já temos dados estatísticos, podemos pegar esses dados no início do ano e replicar isso para frente. É o tal do planejamento anual. E essa é uma questão, vou interromper, o nosso bate-papo é sempre informal, vou interromper. Dentro dos meus trabalhos, quando chega aquele momento de pedir para as pessoas que estou dando coach ou dentro das organizações, eu pergunto para ela, quanto vale a sua hora de trabalho? Quanto você paga para você mesmo de hora de trabalho? Qual é essa relação? Porque se eu tenho essa relação forte, eu posso entender qual é o destino que eu estou dando ao meu trabalho, aos meus resultados, a forma como eu estou trabalhando. Será que é a mais adequada? Como é que você... Se eu tivesse que fazer uma pergunta para você como contador, como o consultor financeiro, olhando os meus resultados, você seria capaz de dar dicas de onde eu poderia, no caso de um lucro, aplicar melhor o meu dinheiro? Vai muito, sim, mas vai muito de você, eu como consultor, e o empresário saber aonde ele quer chegar. Né? Maravilha. Esse é o primeiro ponto. Então eu tenho que entender quais são os objetivos. O 15% para mim pode ser pouco, mas para o Armando num outro projeto pode ser muito. Então o primeiro passo é conhecer o contexto. A consultoria, né, lida muito com o contexto. Conhecendo o contexto, aí sim, aí realmente a questão do nosso conhecimento de mercado, das nossas pesquisas, com certeza, a gente pode, com a ciência contábil, e não só contábil, né? O bom contador, consultor, ele tem que entender de tudo um pouco, né? De mercado, né? E tem uma situação que eu acho importante nos dias de hoje, além do conhecimento nosso, é conhecer pessoas. Pessoas, maravilha. Porque, aí indo na conexão, Everton, aquele empresário quer destinar, onde que ele pode investir? Eu tenho o meu conhecimento, mas às vezes, eu ouvindo esse empresário, eu posso falar, ó, eu vou te indicar, se a área é investimentos, aí entra aquela situação de eu não querer abraçar o mundo. Sim. E conhecer as pessoas certas, os profissionais certos,
Então, volto a puxar a sardinha para a questão da contabilidade consultiva. Por isso que eu falo que o contador, o bom contador, pode ser o clínico geral. Então, a empresa do Armando está lucrando 20% ao mês e ele quer até diversificar. E vai perguntar para o Everton. O Everton vai ter o conhecimento dele, mas eu vou falar, se você não conhecer, eu conheço uma pessoa que vai nos ajudar e trazer essa pessoa, porque realmente some. E eu sempre falo, as empresas têm a questão dos 3 P's. Pessoas, produto e processo. O P mais importante é pessoa. A seleção é feita de pessoas. Então, não adianta, se a gente tiver um bom produto e não tiver pessoas, vai queimar. Aliás, essa é uma coisa interessante que me fez lembrar numa situação anterior, que nós já tivemos times de futebol, como você falou, seleção com só craques. Eram craques, eram jogadores que individualmente, em qualquer outro time, eram considerados fora de série. Mas que em um belo momento estavam todos eles dentro de uma seleção ou dentro de um time de futebol que era muito famoso, muito popular, mas não conseguiram desenvolver as suas qualidades porque não tinham processo. Sim, sim. E esse processo tinha que ser organizado pelo gestor. E quem era esse gestor? Era justamente o técnico. E ele não conseguiu, ao longo de todo o processo, melhorar a capacidade de aproveitar o que cada um daqueles jogadores geniais tinham. Eram os melhores jogadores que tinham. Era uma seleção, mas ele não soube aproveitar. E isso acontece muito também nas organizações. E como isso acontece, porque a gente não dá atenção aos números que estão acontecendo, porque é importante o resultado também do comportamento, eu ser feliz, eu adorar o que eu estou fazendo, ter uma visão fantástica daquilo que eu estou fazendo, ser reconhecido, mas eu também preciso ter a parte financeira, porque a partir dela é que eu preciso sobreviver, pagar as minhas contas e até pagar os impostos e todas as leis e o que precisa. Uma pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de fazer: tem jeito de, numa análise, reduzir impostos? Esses impostos que às vezes para algumas pessoas são muito altos? Tem. A contabilidade vai te trazer fotografias da saúde e com base na fotografia anterior, atual e futura, por isso que é importante projetar. Sim. A gente pode optar pelo melhor regime tributário e economizar com os impostos. Perfeito. Os impostos são parte importantíssima no negócio, né? Eu sei que nós, os brasileiros, têm esse ranço. Eu não vou entrar muito no mérito, mas o nome já diz, né? Se é imposto, não há opção. Sim. Tem que pagar. Só que, lógico, a gente tem que estudar a melhor forma de pagar menos e dentro da lei. A ciência que vai trazer e o profissional que vai ajudar o empresário a planejar essa área tributária é o contador, não tenha dúvida. Ou deveria ser o contador. Mas a contabilidade traz realmente elementos para tomar a decisão sobre o melhor regime tributário para o negócio do empreendedor. E é interessante a gente notar também aqui, no nossa Hora do Café, que se nós fizéssemos esta pergunta para ele há algumas décadas atrás, nós teríamos aí alguns problemas, porque até que se fosse apurado toda a contabilidade, registrado, somado, às vezes nós teríamos aí, dependendo do tipo de organização, semanas para conseguir fazer essa imposição. Hoje, com o advento da informática, com todo esse aspecto, você registra e soma imediatamente e já tem os dados na mão. Agora, só ter os dados na mão não implica que você vai tomar grandes decisões. Você precisa fazer a análise desse e fazer um planejamento. Esse planejamento
contábil que você falou, com planejamento financeiro, ele vem de impostos e o que mais você daria como dica para quem está nos escutando? Além dos impostos, o planejamento que a gente chama planejamento fiscal, né? Planejamento tributário. Planejamento tributário. Que outras dicas você poderia dar com relação ao futuro, a planejar? Planejamento envolve tributos, a questão do futuro orçamento, a questão das finanças, a questão de projetos, né? Então, são várias situações que a gente pode planejar no dia a dia dos nossos negócios através dos nossos números. São infinitas as possibilidades que a gente tem de planejar áreas do nosso negócio, ou projetos do nosso negócio, ou os novos negócios, inclusive. Então, realmente a contabilidade traz subsídio para vários estudos, né? Então, realmente, tributos, orçamento, finanças, tá? E tudo começa, Armando, quando a gente fala em números e contabilidade, a gente está falando de saúde. O marketing trabalha muito com o sonho, né? O desejo, né? Mas o desejo, para ser realizado, depende muito da saúde. E aí a importância de ter o médico da empresa, um bom contador, um consultor financeiro, porque quando falta dinheiro na organização, aqui no Brasil, a gente confunde causa com consequência. A falta de dinheiro, que é uma das grandes dores das empresas, não é a consequência. Aí a gente vai na fonte. Inclusive, se uma fotografia de 2022 não foi boa, foi negativa, vamos planejar o ano que vem e vamos corrigir. Eu vou te interromper porque eu acho que é genial. Estas correções, o que você fala, porque muita gente faz a seguinte pergunta: tá bom, como é que eu vou corrigir? Aonde eu vou corrigir? Essas correções, que dicas você poderia dar, por exemplo, para alguém que está tendo dificuldades ou teve dificuldades em 2022? Onde ele teria que ter um olhar mais crítico para fazer as correções? Examinando, vamos pensar uma empresa como uma pessoa física. Uhum. E pega todos aqueles exames que nós fazemos, ou deveríamos fazer no check-up anual. Sim. Então, o que acontece? Como um empreendedor brasileiro, ele normalmente é por necessidade, e você pode até falar melhor do que eu, é um empreendedor muito ansioso. Uhum. Então, assim, ele pega aquele exame que o contador traz, ele olha a primeira rúbrica lá de cima, as vendas. Sim. E ele quer investir milhares a vida inteira em vendas porque ele acha que ali está a solução ou o problema do negócio dele. Mas não. Ontem eu estava numa reunião de negócios com uma escola que está no 0 a 0. E a gente, na nossa contabilidade consultiva, a gente faz exames através de gráficos. Ótimo. Então o que acontece? Aquela bula de remédio que a gente entregava antes, a gente não entrega mais. A gente entrega gráficos para que o empresário comece a analisar isso de uma forma visual e se envolva, até se interesse mais pelos números. E essa empresa, ela estava com lucro líquido de 3%. 3%, a não ser que seja um hipermercado que fature milhões, aí tudo bem. O mercado que gira todo dia aquele corredor, 3% é bom. Muito bom. Mas no caso da pequena empresa, 3% é pouco. Aí vem a pergunta: não, tem que aumentar as vendas, não voltou as vendas do patamar antes da pandemia. Não, tudo bem, é importante. Ele precisa de venda, cliente, pessoas novas. E para melhorar o resultado, aí são várias ações. Então a gente pode mexer no preço de venda. Vamos supor que a gente mexa lá 5% no preço. Consiga, né? Hoje está difícil mexer nas vendas, mas já seria uma ação.
mudando o regime tributário da empresa, vamos supor que a gente consiga uma economia de 2% nos impostos, 5 mais 2 são 7. Ainda assim, e analisando as despesas da empresa, vamos supor que a empresa tenha salas, a escola tenha salas, tenha lá 7 salas, e dessas 7 só está usando 3. Então vamos supor que a gente oriente o empresário a entregar parte dessas salas e ela economize com aluguel em torno de 3 a 4% do faturamento. Então aqui a gente já economiza mais X%. Então, quando eu falo em correções, são várias ações que somadas, venda, preço de venda, impostos, despesa, pessoal. Então você pega as 20 linhas que tem no relatório e começa a tirar 1% aqui, 0,5% aqui, aumenta as vendas em X%, então coloca essa meta. Por isso que é importante realmente ter esse acompanhamento profissional e traçar a estratégia. Então examinamos hoje, tá, mas o que vamos fazer? Essa é a pergunta. Exatamente. Então aqui vamos criar as ações, aonde que está, então vai item a item. Então, por que nós estamos pagando 7% de aluguel sobre tudo que nós vendemos? É necessária a pergunta que tem que fazer? Essa despesa está me trazendo resultado? Aí se descobre, não, 3 salas estão fechadas. Opa! Ok. Olha o nosso café. É? Vamos ver. Queremos açúcar, sim. Mas aceito também. Mas podem continuar. A ideia do nosso processo é cada vez mais a gente ter uma situação em que, quando a gente fala de consultoria, de trabalho de consultores, a gente busca melhorar cada vez mais o nosso desempenho e a nossa realização. A finalidade do nossa Hora do Café é trazer temas para que as pessoas melhorem. Se eu melhorar enquanto profissional, quanto eu vou melhorar também com relação aos meus relacionamentos e influenciar, né, os relacionamentos que eu tenho no meu dia a dia, e as pessoas também vão se desenvolver. A ideia do nossa Hora do Café é trazer pessoas como o Everton, que além do trabalho de consultor financeiro, está preocupado também que as pessoas se desenvolvam. Porque enquanto mais as pessoas se desenvolvem, mais trabalho nós vamos ter. Claro. Quanto mais você que está nos assistindo melhorar a sua capacidade de interagir, de se relacionar com as pessoas, melhor será o nosso trabalho. Então, esta é a ideia da Hora do Café. Trazer temas muito importantes, e este para mim é um dos principais temas, e eu, voltando aqui ao nosso cafezinho, e para que a gente possa entender, mais do que qualquer pessoa, que qualquer profissão é necessário que a gente tenha aquilo que você chamou bem, uma visão, como é que a gente chama? Um relatório, né? Não é um relatório. Qual que é o instrumento básico da contabilidade? É o balanço só? São os relatórios contábeis, só que é o balanço patrimonial, demonstrações de resultado. Sim. Né? Fazendo uma outra analogia, o que é o balanço patrimonial? Fazer uma analogia com um inventário. Né? Eu sei que é um assunto, mas enfim, a analogia é pertinente, porque quando há a falta dos pais, existe a figura do inventário. Então, os haveres, os bens, direitos e as obrigações fazem parte dessa partilha para poder distribuir para os sócios, no caso, sim, os herdeiros. O balanço da empresa é uma fotografia de uma determinada data, onde eu vou colocar a parte boa da empresa, os direitos, os ativos, menos as obrigações, e vou ter o patrimônio líquido. Então, eu trabalhei, eu, pessoa física, não tenho imóvel, não tenho dívidas, trabalhei numa empresa por 30 anos e recebi um acerto
de R$200 mil. Então hoje, no dia de hoje, o meu patrimônio líquido é de 200. Quando eu sou pessoa física, todo mês, você concorda que eu vou lá na conta bancária e vou ver, eu sou conservador, eu apliquei na poupança, mas eu vou lá ver quanto que rendeu o meu, se está lá milão, se está 2.000, 2.000 não vai dar. E quando eu pego esse dinheiro e coloco num negócio, normalmente o empresário esquece de ver quanto está o patrimônio da empresa dele no mês seguinte. Não sei se me fiz entender. Então esse é um relatório importante. Patrimônio líquido é medidor de riqueza, é um indicador de riqueza. Qual que é o patrimônio da empresa? Líquido. Então, o outro relatório, justamente aquele é a demonstração de resultado. Eu tenho as vendas, menos os custos e as despesas, e tenho o lucro. O lucro também é um dos maiores indicadores de riqueza do negócio. Se a gente assistir esses programas de TV, de investidores, dos tubarões, tem alguns programas específicos, a primeira pergunta, se observarem lá, qual que é a margem, quando encanta, né? A primeira pergunta, qual que é a margem de lucro? Sim. Então, aonde é que você vai buscar isso? Na contabilidade. Contabilidade. Tá? Então, esses são dois. Só que não fica só aí. A contabilidade tem, como você falou, tem dados. Hoje você joga dados, que nós temos lá os gráficos, você joga, tem um monte de informação, mas um monte. Você transforma, são mais de 300 indicadores. Você pode criar indicadores para uma indústria que para uma prestadora de serviço não vai precisar. Mas tudo advém da contabilidade. Tá? Voltando para o nosso assunto aqui, são organizações, e organizações em geral, mas voltando aqui para a parte do profissional liberal, médico, dentista, advogado, esses profissionais liberais também podem ter acesso profundamente a isso que você disse. Se ele pode ter esse acesso, como, por exemplo, uma das coisas que eu acho que incomoda muita gente é os impostos, mas o famoso imposto de renda, que incomoda muita gente. Porque tem pessoas que julgam que depois, quando chega no final daquele período, o imposto de renda eu tenho que fazer, e ele não consegue compreender a profundidade que ele pode tirar daqueles dados. O que você pode dizer para essas pessoas? Que dica você daria para uma pessoa, e aí eu vou ser honesto, como eu, que nunca gostou de fazer imposto de renda, né? Porque sempre achava que aquilo era alguma coisa apenas obrigatória, e aprendi que aquilo pode ser mais do que uma simples obrigação. Pegar o exemplo aí de médicos e dentistas. As despesas médicas, odontológicas e outras na área da saúde, normalmente a pessoa física ela pode usar essa despesa e abater no seu imposto de renda. Então cria-se a obrigatoriedade, muitas vezes, de esses profissionais acabarem se organizando. Diz o dito, né? O medo também vende, né? E o medo educa. Então, às vezes, a questão tributária, para aqueles que realmente são avessos à gestão, à administração e a números, podem realmente usar a parte tributária como já uma linha, uma primeira ação para mudar. Porque se eu não me organizar, se eu não atender os requisitos para entregar o documento certo para aquele paciente, se eu não declarar aquela informação de forma correta, eu posso ter prejuízo. Aí eu estou trabalhando, estou ganhando, mas eu começo a dividir parte do meu patrimônio, do meu rendimento com ônus, com multa, o erário, né? E o problema não é pagar tributo, o imposto é obrigatório. O problema maior é se realmente você pagar encargos, multas sobre alguma questão que você não cumpriu, muitas vezes por falta de organização. Então dá para usar o lado tributário para realmente começar a se organizar. E tem que se organizar mesmo, Armando. Médico, advogado,
engenheiro, é uma atividade econômica. Sim. Visa lucro. Perfeito. Então, não, eu tenho um escritório. Não, mas da mesma forma. Então, tem que realmente se organizar como qualquer empresário industrial, comercial, ok? Ok. Bom, nós já estamos chegando basicamente no final do nosso bate-papo, como é um bate-papo informal, trazendo o Everton, que tem a finalidade de levar para as pessoas o que é essa consultoria financeira, o que é uma consultoria contábil e como trabalhar essa questão de consultividade. Será que a palavra seria essa? Não, né? Seria, Você fez uma pergunta bem interessante. Logo depois eu vou consultar. Vamos Gostei consultar vamos. Para saber qual será, se existe uma palavra. Mas tem um amigo aí que sabe tudo, né? Joga ali e já tem a vantagem. Já tem a resposta. Mas agora, então, eu queria falar o seguinte. Dicas finais. O que você nos traria de dicas finais para esse nosso bate-papo? Olhando para a nossa câmera ali, dicas para os nossos convidados. Falando com o público empreendedor, né? O empreendedorismo é a chave para o crescimento de qualquer nação. O crescimento das pessoas e do país está no empreendedorismo. E a dica que eu dou, a primeira, eu vou sair um pouquinho da minha área. Primeiro, cuide de você, empreendedor. Nós, empreendedores, somos o protagonista. Então, primeiro, nós temos que estar bem, né? E segundo, realmente dê importância não só à operação do seu negócio, mas a tudo. Realmente procure se balizar das pessoas certas e o começo realmente pode estar na contabilidade. Realmente ter um contador, consultor, a gente fala, né? Tem muito empresário que fala que o contador é um mal necessário. Nós falamos não, o contador é um bem, é um ativo necessário para o seu negócio. Então, através da contabilidade, pode começar você ter dados que nunca você esteve, para realmente você ter as informações para poder tomar as decisões hoje que vão fazer a diferença no amanhã. Tá? Então, cuide-se e busque profissionais e pessoas certas. Planeje, organize-se e foque. E o sucesso vai chegar, não tenha dúvida. Maravilha. Bom, o nosso café está chegando ao final e eu queria só reforçar, nós estamos aqui no Atrani Restaurante e Coffee Shop, na Avenida República Argentina 1469, que é um novo conceito de gastronomia no coração do bairro Água Verde, aqui em Curitiba. Seu café sempre adoçado com informação. Se o papo é bom, o café desce redondinho. Acompanhe a nossa Hora do Café, envie sugestões e compartilhe. E aqui eu queria agradecer ao meu amigo Everton Zerger pelo nosso excelente bate-papo. Muito obrigado. Eu que agradeço. E até a próxima. E no próximo estaremos conversando com a Luciana Lima, falando sobre contratação de pessoa jurídica, como evitar os riscos. Esse é um excelente. Uma grande semana para vocês. Até a próxima. Obrigado.